Em destaque no Panorama CBN, em meio à escalada de protestos, Irã vai executar um manifestante hoje. Donald Trump ameaçou o país com medidas duras. BRB prevê aporte do Distrito Federal após perdas com o Banco Master. Brasil atingiu meta de cobertura para apenas 2 vacinas em 2025. Guindaste cai sobre trem e deixa mortos e feridos na Tailândia. Tempestades de neve e gelo fecham aeroportos e afetam transportes em várias capitais da Europa. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Atenções voltadas para o Irã. Autoridades iranianas marcaram para hoje a primeira execução ligada à nova onda de protestos contra o regime dos ayatolás. Segundo entidades de direitos humanos, o jovem Irfan Soltani, de 26 anos, vai ser enforcado por participar das manifestações contra o governo. Conforme a ONG Hengal, após a prisão, Soltani passou por um julgamento acelerado, sem direito à presença de advogados, sem acesso a direitos básicos e com pouca transparência. As autoridades iranianas só entraram em contato com os parentes dele para dizer que aconteceria a execução e que a sentença de morte era definitiva, sem possibilidade de recurso. E falaram ainda que a família teve direito a uma breve reunião com o jovem por cerca de 10 minutos, apenas para se despedir. A irmã de Irfan, que é advogada, tentou impedir a pena de morte por meios legais, mas não teve acesso aos autos. A sentença dele é chamada de inimizade contra Deus, considerada de alta gravidade e passível de pena de morte no Irã. O Irã é uma república islâmica em que todo o poder está submetido à liderança e ao controle do Ayatollah Ali Khamenei, chefe de Estado e líder religioso do país. E depois de 16 dias de protestos, mais de 3.000 manifestantes morreram, segundo organizações de direitos humanos. Um site de notícias do Irã, com sede no Reino Unido, chega a estimar o número de mortos em 12.000. Lembrando que os manifestantes começaram a ir às ruas em 28 de dezembro por causa da crise econômica e depois passaram a exigir a queda do regime que está no poder desde a Revolução Islâmica de 1979. Diante da escalada da violência, o Departamento de Estado dos Estados Unidos alertou os cidadãos americanos a deixarem o Irã imediatamente e recomendou que eles fujam por terra, via Turquia ou Armênia. O presidente americano, Donald Trump, prometeu tomar medidas duras contra o Irã caso o regime execute manifestantes. Trump incitou os manifestantes iranianos a derrubarem a teocracia islâmica e disse que a ajuda dos Estados Unidos está a caminho. Aliás, a todos os patriotas iranianos, continuem protestando, tomem o controle de suas instituições se possível e guardem o nome dos assassinos e dos abusadores que estão abusando de vocês. Vocês estão sendo terrivelmente abusados. Ouço 5 versões diferentes sobre os números. Ouço números muito menores e depois ouço números muito maiores. Mas digo, guardem os nomes deles porque eles pagarão um preço muito alto. Para o comentarista da CBN, Guga Chakra, os Estados Unidos devem intervir no Irã nos próximos dias. Ele explica que o objetivo do governo iraniano, ao executar um manifestante hoje, é passar um recado para a população para tentar conter os protestos e tentar sobreviver. Nesse momento, a ditadura iraniana quer reprimir com violência para tentar conter os protestos e sobreviver a essa onda de manifestações. Então esse que é o objetivo imediato do regime. Eu não creio que seja para o resto do mundo, mas sim para os opositores, para falar, olha, se vocês se manifestarem, o regime vai sair e vai matar, para que mais pessoas fiquem com medo e os protestos acabem diminuindo. O recado que o regime iraniano pretende passar com esses massacres, que são massacres, né, que a ditadura iraniana está cometendo, é tentar conter de alguma forma os protestos de opositores. Em carta à ONU, o governo do Irã acusou o presidente dos Estados Unidos de incitar a violência e de ameaçar a soberania do país.
Nesta madrugada, um avião da Marinha americano sobrevoou uma área próxima à costa do Irã. O modelo da aeronave não é tripulado e funciona para operações de vigilância. Vamos aos nossos assuntos aqui do Brasil. O governo do Distrito Federal deve usar dinheiro público para cobrir um possível rombo do Banco de Brasília com a compra de carteiras falsas do Banco Master. Em nota, o BRB informou que o governo ibanês já sinalizou que vai fazer um aporte direto para a recomposição do capital do banco público. No ano passado, vale lembrar, o BRB tentou comprar boa parte do Master e o negócio foi barrado pelo Banco Central. A Polícia Federal detectou indícios de que o banco comandado por Daniel Vorcaro, o Master, vendeu mais de 12 bilhões de reais em carteiras de crédito inexistentes ao BRB e entregou documentos falsos ao Banco Central para justificar o negócio. Depois do escândalo, o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi demitido e também está sendo investigado. Em depoimento no Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente do BRB disse que o Banco Público do Distrito Federal não conseguiu realizar a recuperação de um valor de aproximadamente 2 bilhões de reais investidos no Master. O BRB informou que permanece sólido e operando normalmente e que tem patrimônio líquido de 4 bilhões e meio de reais e patrimônio de referência de 6 bilhões e meio. E depois de quase 2 meses da liquidação, os clientes prejudicados pela quebra do Banco Master ainda não sabem quando vão receber o dinheiro. A previsão é de que o pagamento comece na semana que vem e seja feito pelo Fundo Garantidor de Créditos, até o limite de R$250 mil por CPF ou CNPJ. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o caso Master pode ser a maior fraude bancária da história e saiu em defesa da atuação do Banco Central no episódio. Eu tenho falado com o presidente do Banco Central quase diariamente, dando todo o respaldo institucional da Fazenda para o Banco Central. Eu penso que nós temos feito um trabalho conjunto muito importante, porque envolve a Fazenda também. Falei com o presidente do TCU algumas vezes ao telefone durante a semana passada, para o país conhecer a verdade, apurar responsabilidades, eventualmente obter ressarcimento dos prejuízos causados. O caso inspira muito cuidado, nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país, e temos que tomar todas as cautelas devidas. Eu acredito realmente que o trabalho que foi feito pelo Banco Central é um trabalho robusto, tecnicamente muito robusto. Sobre os pagamentos, o Fundo Garantidor informou que ainda aguarda a lista de credores. A estimativa é que o fundo desembolse mais de 41 bilhões de reais para ressarcir 1.600.000 investidores, no maior resgate da história do Fundo Garantidor. O presidente Lula vai barrar a alocação de 11 bilhões de reais do Congresso para o pagamento de emendas parlamentares no orçamento de 2026. O corte será feito por meio de bloqueios e também com veto presidencial a parte desses recursos na peça aprovada pelo Congresso. O prazo máximo para a sanção do orçamento é hoje, termina hoje. Apesar do montante barrado por Lula, o total de recursos da União direcionados a emendas vai ser de 50 bilhões para as indicações feitas por deputados e senadores aos redutos eleitorais deles. E segundo um levantamento do Globo, o repasse de emendas para ONGs foi turbinado nos últimos anos pelos parlamentares. O montante saltou 10 vezes desde 2019 e chegou ao recorde de 1 bilhão e 700 milhões de reais no ano passado. Parte desse dinheiro foi destinada pelos congressistas a estruturas controladas por familiares, ex-assessores e aliados políticos. E ontem, como Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite, a Polícia Federal deflagrou uma operação contra desvio de emendas parlamentares. O alvo foi o deputado Félix Mendonça Júnior, que é do PDT da Bahia. Os agentes estiveram no apartamento funcional dele em Brasília e na casa também em Salvador. Félix Mendonça Júnior foi localizado numa fazenda dele também, no município Entre Rios, na Bahia, e teve o celular apreendido. Em junho de 2025, numa fase anterior da operação, agentes apreenderam o celular de Marcelo Chaves Gomes, então secretário parlamentar desse deputado.
Mensagens encontradas no telefone do ex-assessor mostram negociações entre Marcelo e o empresário Evandro Baldino. Segundo a Polícia Federal, esse empresário atuava como intermediário nas prefeituras baianas que receberam dinheiro de emendas parlamentares liberadas a pedido de Félix Mendonça. Nas mensagens, Marcelo cobra de Evandro o pagamento da solda. Segundo a PF, o termo é usado para falar da propina. O novo ministro da Justiça é o advogado Wellington Lima, e essa notícia ainda está repercutindo, né? O Wellington comandava o departamento jurídico da Petrobras e agora está no alto escalão do governo. Ele assume com a missão de reforçar o combate ao crime organizado, né? Para o especialista José Vicente da Silva Filho, a segurança pública deve ser um dos principais temas da campanha eleitoral deste ano. Com as condições atuais, daria para se fazer muita coisa, articulando ações para pontos críticos da segurança. Aliás, como mostrou a Operação Carbono Oculto, que foi preparado pelo Ministério Público de São Paulo e articulou 8 agências diferentes, com resultado realmente surpreendente sobre as finanças aplicadas aí pelo PCC no mercado financeiro. E aí fica a grande questão, segurança desta vez vai afetar a eleição presidencial dos governadores? Desta vez pode pesar na hora do voto. Com o recuo de Lula sobre criar uma pasta específica da segurança, o Ministério da Justiça é o responsável por isso, né? E o Wellington Lima já foi procurador-geral da Justiça na Bahia, indicado pelo então governador Jacques Wagner, do PT. Em 2016, no governo Dilma, ele chegou a ocupar o Ministério da Justiça por 11 dias, mas deixou o cargo por determinação do STF, porque ele fazia parte do Ministério Público. No início de 2023, Wellington Lima se aposentou do Ministério Público para assumir a Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência, subordinada ao ministro Rui Costa. Ficou no cargo até julho do ano passado, quando tomou posse como advogado da Petrobras. O novo ministro substitui Ricardo Lewandowski, que pediu demissão na semana passada, alegando limitação política e de orçamento. Lewandowski deixou a cadeira sem conseguir ver aprovadas as principais propostas endossadas por ele, como a PEC da Segurança Pública e o projeto de lei antifacção. Página virada para a gente falar de saúde agora. Uma reportagem do Globo traz um alerta sobre a vacinação no país. Essa daqui eu até destaquei para você, muito importante. No ano passado, apenas 2 vacinas bateram a meta de cobertura. Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas a BCG, que protege bebês da tuberculose, e a vacina contra a hepatite B para recém-nascidos, bateram a meta de cobertura do Programa Nacional de Imunizações, as duas acima de 95%. E embora o sarampo tenha provocado vários surtos que levaram a região das Américas a perder o certificado de livre da doença, a cobertura com as 2 doses tríplice viral, que evita sarampo, rubéola e cachumba, ficou em 79%, bem abaixo do esperado. A vacina contra pólio, que causa paralisia infantil, também ficou abaixo de 90%. E a contra a Covid alcançou somente 3,5% das crianças. As coberturas vacinais, historicamente elevadas no Brasil, começaram a cair a partir de 2015, mas tiveram uma queda mais acentuada em 2020 com a pandemia. Desde 2022, o cenário começou a melhorar um pouco. Só que esses números do ano passado mostram que o Brasil ainda está longe de ter recuperado os índices antigos. Especialistas ouvidos pelo Globo afirmam que as vacinas também são vítimas do seu próprio sucesso, porque as famílias deixaram de ver colegas, parentes com determinadas doenças e passaram a achar que essas doenças estavam erradicadas. Mas não, elas podem voltar. E tem também, claro, as fake news, junto a uma extrema politização do tema. Mas presta atenção nesse dado. Um estudo da OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicado na revista científica The Lancet, aponta que as vacinas são as principais responsáveis pela ampliação da expectativa de vida nos últimos 50 anos. As doses salvaram ao menos 154 milhões de pessoas, o equivalente a 6 vidas por minuto, sendo mais de 100 milhões de crianças. O cenário de desinformação e de fake news que está causando essa baixa cobertura da vacinação
Parece uma tragédia. E a Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou que 2 bebês foram intoxicados após consumirem uma fórmula infantil de marcas produzidas pela Nestlé. Eles tiveram sintomas como vômitos e diarreia. Ambos estão bem agora. O governo não divulgou quais foram as marcas específicas consumidas pelos bebês. Lembrando que há uma semana a Anvisa proibiu a venda de alguns lotes de fórmulas produzidas pela Nestlé. Atenção a essa aqui também. O uso prolongado de medicamentos como omeprazol pode provocar desequilíbrios importantes na absorção e na distribuição de minerais essenciais para o organismo. A informação consta num estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo e da Faculdade de Medicina do ABC Paulista. Os cientistas identificaram alterações associadas a risco de anemia e comprometimento da saúde óssea em testes com animais. Os medicamentos são indicados para tratar azia, refluxo e gastrite. E a OMS afirmou que as bebidas açucaradas e o álcool não estão sendo tributados o suficiente e continuam acessíveis. Segundo a organização, o aumento dos impostos contribuiria para o combate aos problemas crônicos de saúde na população mundial, como diabetes. Os relatórios da instituição indicam que as bebidas açucaradas se tornaram mais acessíveis em 62 países em 2024, em comparação com 2022. Sobre o tempo, eu te conto que o ano de 2025 foi o terceiro mais quente da história. E vem aí mais um, né? Ao que parece. A média do último triênio superou o limite de aquecimento de 1,5 graus preconizado pelo Acordo de Paris. As marcas foram confirmadas nesta quarta-feira pela Copérnicos, que é o Serviço de Monitoramento Climático da União Europeia. Esse assunto é muito sério, está ligado às mudanças climáticas e a gente precisa entender e refletir sobre isso. Falando em calor, uma onda nova de calor deve persistir na região sudeste do país hoje. Há também previsão de volumes de chuva de até 50 milímetros para essa área. No norte e no centro-oeste do Brasil, a combinação de calor e umidade favorece a formação de pancadas devido à zona de convergência intertropical. No sul, haverá chuva isolada, enquanto no nordeste, as altas temperaturas devem prevalecer. Em São Paulo, mais de 15 mil pessoas, clientes da Enel, permanecem sem energia na região metropolitana. A capital paulista é a cidade mais atingida, com mais de 10 mil residências sem luz. As fortes chuvas desta terça-feira resultaram em 33 pontos de alagamentos e 48 registros de quedas de árvores. No Rio de Janeiro, a situação é semelhante. Há pontos da capital fluminense que também estão sem luz há alguns dias, na zona norte da cidade, e com um calorão que passa de 40 graus. Em Santa Catarina, um pescador foi resgatado após ficar à deriva no mar, agarrado a uma porta de geladeira. Ele sobreviveu ao naufrágio do barco em que estava com o pai, encontrado sem vida. Segundo a Polícia Militar do Estado, a embarcação afundou na segunda-feira. No noticiário internacional, destaque para uma tragédia na Tailândia. Ao menos 25 pessoas morreram e 80 ficaram feridas após o guindaste de uma construção cair sobre um trem que viajava da capital da Tailândia para o nordeste do país nesta quarta-feira. Ao ter um vagão atingido, o veículo descarrilou e houve um pequeno incêndio. O incêndio foi controlado e os trabalhos de resgate estão em andamento. Estavam, no momento em que eu gravava o podcast. Esse acidente aconteceu a 230 quilômetros a nordeste de Bangkok. O ministro dos Transportes disse em comunicado que havia 195 passageiros a bordo e que ordenou uma investigação minuciosa. Uma tempestade de neve e gelo provocou o fechamento de aeroportos e afetou transportes em várias capitais da Europa. Cidades como Viena, Frankfurt, Praga e Bratislava tiveram os voos suspensos. Em vários casos, voos foram desviados para aeroportos alternativos ou simplesmente cancelados, ampliando o efeito em cadeia sobre o tráfego aéreo internacional. O aeroporto de Frankfurt cancelou dezenas de voos devido à queda de neve e às condições de gelo.
E além do setor aéreo, a tempestade afetou o transporte ferroviário, sobretudo em países da Europa Central e Oriental. Segundo a Euronews, comboios sofreram atrasos significativos e algumas ligações foram suspensas por conta da acumulação de gelo nos trilhos e dificuldades técnicas provocadas pelo frio extremo. Cerca de 50 pessoas foram atendidas por ferimentos provocados pelas condições escorregadias, só em Praga. Serviços meteorológicos indicam que o episódio de frio intenso deve persistir em algumas regiões, mantendo o risco de novas interrupções no transporte. Companhias aéreas e operadores ferroviários recomendam que passageiros acompanhem atualizações oficiais antes de viajar, inclusive você que está aqui no Brasil e tem um passeio, uma viagem marcada para a Europa nos próximos dias. A Suprema Corte dos Estados Unidos divulga hoje a decisão sobre o caso do tarifaço. Vários casos importantes permanecem pendentes, incluindo a legalidade das amplas tarifas globais impostas por Donald Trump. Na prática, a esperada decisão sobre o tarifaço deve definir os limites do poder do republicano para agir sem o aval do Congresso americano e pode afetar medidas aplicadas contra o Brasil. Ao menos 6 procuradores federais do estado de Minnesota, nos Estados Unidos, renunciaram ao cargo após o Departamento de Justiça americano pedir que eles investigassem a viúva da mulher morta por um agente de imigração do governo Trump. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times. Lembrando que foi na semana passada que um agente disparou 3 vezes contra essa americana. Ela era mãe de 3 filhos e tinha 37 anos. Ainda nos Estados Unidos, o ator americano Kiefer Sutherland, conhecido pela série 24 Horas, protagonista, foi preso acusado de agredir um motorista de aplicativo. Esse caso aconteceu em Los Angeles. Autoridades disseram que ele bateu no motorista logo após entrar no veículo e reagiu à abordagem dos policiais assim que foi detido. Ele pagou uma fiança de $50 mil e foi liberado. Ainda repercute o dramático episódio ocorrido na costa atlântica da província de Buenos Aires, no qual um jovem de 29 anos morreu e pelo menos 35 pessoas ficaram feridas em Mar Chiquita. Segundo especialistas, tratou-se de um fenômeno pouco conhecido, o meteotsunami, um tsunami meteorológico. Essa onda gigante foi registrada por volta das 4 da tarde, num dia marcado por temperaturas extremas que ultrapassaram 38 graus e por uma grande concentração de pessoas na praia. Em poucos minutos, a água baixou cerca de 60 centímetros e depois se elevou até 1 metro, uma mudança brusca que gerou o avanço violento do mar sobre a costa. Essa oscilação repentina foi fundamental para que ocorresse o maior impacto do fenômeno. E eu fecho o noticiário internacional te contando que 4 membros de uma tripulação da NASA a bordo da Estação Espacial Internacional devem começar hoje o processo de retorno à Terra após um problema de saúde afetar um dos astronautas. A missão com os astronautas deve pousar no mar da costa da Califórnia na madrugada desta quinta-feira. A NASA anunciou a decisão de antecipar o retorno da equipe para preservar a saúde do tripulante que vive e trabalha no laboratório orbital. No futebol, 8 jogos abrem hoje a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A segunda etapa terminou ontem, com a classificação dos últimos 16 times. Os resultados do dia garantiram as vagas das equipes São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Internacional. O Palmeiras eliminou Vitória nos pênaltis, após empate por 3-3 no tempo normal, e agora vai enfrentar o Flamengo de Guarulhos. Entre os destaques de hoje estão Cruzeiro e Ponte Preta, Chapecoense e Grêmio, e Ferroviária e Santos. E nos estaduais, 3 jogos abrem hoje a primeira rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo joga contra o Bangu, o Fluminense enfrenta o Madureira e o Volta Redonda entra em campo contra o Boa Vista. Em São Paulo, tem Palmeiras e Santos fazendo o primeiro clássico do ano no Paulistão. No Rio Grande do Sul, tem Grêmio e São José de Porto Alegre entre os jogos. Pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, o Democrata enfrenta o América, o Norte joga contra o Atlético e o Tombense recebe o Cruzeiro.
E assim vamos encerrando o Panorama CBN da manhã de hoje, mas não sem antes convidar você a falar comigo. Pode ser lá pelo Instagram, biancasantos.bia, como tem feito alguns panolovers. Um beijo para Carolina Borges, que comentou lá numa foto, aliás, já pedindo música para sexta-feira. Você pode fazer isso, pedir música aqui para o nosso sextou, tá? Manda lá ou no Instagram ou por e-mail, bianca.santos@cbn.com.br, na caixinha de comentários no Spotify. Fica à vontade. Lembre-se que tem o Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. E comigo aqui, nosso DJ Laerte Afonso e nosso editor Edmilson Fernandes. Um beijo grande e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.